Instituto Nacional de Meteorologia amplia o alerta para a chegada de um novo ciclone ao sul do Brasil. E ontem a coisa já foi feia, já foi complicada. Ao vivo conosco, Jean Costa. Bom dia, Jean. Bom dia a todos. A passagem deste novo ciclone tropical pelo Rio Grande do Sul, inclusive, mantém as instituições públicas em prontidão para o atendimento de eventuais ocorrências. Em coletiva de imprensa na tarde de terça-feira, a Defesa Civil Nacional reforçou a relevância do fenômeno e destacou a necessidade de preparação. Os prognósticos indicam, inclusive, Carla, Sheila e ouvintes, o risco de temporais, queda de granizo, como vem ocorrendo neste exato momento em grande parte do Rio Grande do Sul, e chuvas persistentes, podendo provocar transtornos em algumas regiões. A meteorologista e coordenadora geral da Defesa Civil Nacional, Márcia Seabra, relatou que os ventos devem ser tão fortes quanto aqueles do ciclone do mês passado. Vamos acompanhar. Esses ventos podem chegar até 110 km por hora em algumas áreas, principalmente no leste do Rio Grande do Sul e também na parte de serra do estado. Quando vai avançando de quarta para quinta-feira, esse sistema começa a se deslocar um pouco para leste, mas esses ventos também já começam a atingir o estado de Santa Catarina. Então, tanto na quarta, a gente deve ter ventos aí de 110 km por hora em áreas do Rio Grande do Sul, e na quinta-feira esses ventos vão ser ainda fortes no estado, mas também atingindo o estado de Santa Catarina. Muitas cidades ainda se recuperam dos estragos provocados em junho e um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia será emitido nesta manhã, indicando a possibilidade de perigo. Cidades de Novo Hamburgo, na região metropolitana, e Maquiné, no litoral norte, inclusive cancelaram as aulas entre quarta e quinta-feira. A Prefeitura de Porto Alegre ainda avalia esta medida. Inclusive, o prefeito do município enviou um ofício para a CBF pedindo o adiamento do confronto entre Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil. Esse ciclone extratropical também já deixou estragos em algumas cidades de Santa Catarina. Houve registro de deslizamentos de terra, assim como alagamentos. Porém, ainda não há informações sobre feridos. Carla e Sheila. Bom, essa é a notícia até agora que traz uma certa tranquilidade para a gente, sem vítimas. Mas eu queria pedir, Jean, para que você repetisse os números, por favor. Quantas são as cidades, né, que enfrentam maiores problemas neste momento? Números de desabrigados, eventualmente, que tenham sido atualizados nessa manhã? Bom, por enquanto a Defesa Civil Estadual aqui no Rio Grande do Sul não emitiu um balanço em relação ao número de desabrigados, mas é importante a gente pontuar esse fato porque são pelo menos 421 pessoas que sofreram, que ainda sofrem, na verdade, com o fato de estarem desalojadas por conta de deslizamentos de terra, assim como por outros fatores climáticos deste ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, especialmente a região do litoral norte, mais afetada, com o município de Caraá, ainda pelo primeiro ciclone extratropical que passou pelo estado e deixou 16 pessoas mortas somente neste município. Sheila e Carla. Obrigada, Jean, pelas informações. Bom trabalho por aí. Igualmente. Bom, e lembrando que é um fenômeno que deve se deslocar. Por enquanto, o Sudeste tem a condição firme de tempo, por enquanto as temperaturas estão amenas em São Paulo, né, ao menos, mas isso deve mudar nos próximos dias. E até sexta-feira, frente fria chegando em São Paulo. E aí no Nordeste a preocupação continua, porque são mais de 30 cidades que continuam em situação de emergência por causa das chuvas. A Yumi Cuano nos traz a atualização. Segue até hoje o alerta de fortes chuvas no litoral nordestino entre os estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Ontem, a Caixa liberou o saque calamidade do FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, para trabalhadores que moram em cidades de Pernambuco e Alagoas. O valor máximo para a retirada é de R$ 6.220 por conta. O governo federal também liberou um pacote de medidas para atender a população nos 32 municípios alagoanos que estão com os decretos de situação de emergência homologados. Em coletiva realizada nesta terça em Maceió, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou que as famílias desabrigadas vão receber um auxílio emergencial no valor de R$ 800, além da antecipação do pagamento do Bolsa Família. Junto com isso, também cestas de alimento, aqui a gente já autorizou a liberação de 4.000 cestas, era o número que a gente tinha no primeiro momento, mas o atendimento do que for necessário. A gente leva em conta as informações que recebemos do município.
37 cidades sofrem com os impactos das chuvas em Alagoas e mais de 25 mil pessoas foram afetadas. Em Pernambuco, 15 municípios da Zona da Mata Sul estão em situação de emergência. Acho importante que a gente, eleitor, olhe para a seguinte situação. Deputados, políticos em geral, senadores, candidatos a prefeito, em períodos eleitorais costumam visitar suas bases. Isso acontece muito, né? Em ano eleitoral, quando há uma situação de emergência, quando a população está em agonia. Então é importante que a gente lembre nesse momento que o presidente da Câmara, Arthur Lira, é deputado federal por Alagoas, um dos estados mais atingidos, que mais sofrem nesse momento com o resultado das chuvas. Arthur Lira, o mesmo que na semana passada conseguiu uma aprovação muito importante, histórica para o país, da reforma tributária, mas que também, além de acelerar votações, empurrou outras importantes para o país, como a do marco fiscal, para depois do recesso. Antecipou o recesso para essa semana. O recesso começaria na semana que vem, para que ele pudesse fazer uma viagem particular para o cruzeiro do Wesley Safadão. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas achei importante pontuar, porque é importante que a gente lembre, né, dos deputados, senadores, quando estão em época eleitoral, costumam visitar suas bases. Quando os estados e municípios precisam desse apoio ou estão em situação de agonia, mas, por outro lado, esse mesmo político tem uma viagem, um cruzeiro para aproveitar, ele não pensa duas vezes em ir para a sua viagem aproveitar, né? Você quer já adiantar? Vamos adiantar, Sheila, esse tema? Podemos. Thiago Rossi, vamos lá. Enquanto isso, né, presidente da Câmara, Arthur Lira, segue curtindo o cruzeiro do cantor Wesley Safadão. Em vídeos, o deputado do PP aparece ao lado da mulher, Ângela Lira, e do senador o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, no WS On Board. Para viajar, Arthur Lira, como disse a Sheila, acelerou as votações na Câmara, instituiu o chamado recesso da casa. Antes, esse vídeo que quem está no YouTube está acompanhando, foi publicado pelo portal R7. Nele é possível ouvir, né, a música rolando. São shows, né, que são realizados por esses artistas que dão nome aos cruzeiros. Então é o Wesley Safadão cantando, é isso, né, gente? Muito provavelmente é, né? E aí eles estão ali, ele tá abraçado à mulher, ela tá à frente dele, é bastante gente dançando e tal, e curtindo a apresentação e cantando. O cruzeiro partiu da Flórida, chega amanhã às Bahamas, onde o Wesley Safadão vai gravar o novo DVD. Entre outras atrações, o WS On Board tem também Bel Marques, Zé Neto e Cristiano, Léo Santana e Marcinho Sensação. Para mim, pouco importa o que os políticos fazem no seu momento de lazer, nas suas vidas pessoais, desde que, evidentemente, isso não represente uma infração à legislação, descumpra a legislação. Ocorre que, como eu disse agora há pouquinho, esse recesso foi antecipado, os parlamentares deveriam estar trabalhando nessa semana aqui, não estão. E, como eu disse, também temos a situação de calamidade em vários municípios do Nordeste, incluindo aí Alagoas. O ex-presidente Jair Bolsonaro volta a ser ouvido hoje pela Polícia Federal. É o quarto depoimento desde que ele deixou o Palácio do Planalto. Desta vez, Bolsonaro será questionado sobre a trama montada pelo senador Marcos Duval para tentar implicar o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. De Brasília, os detalhes chegam com Adriano Oliveira. O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento hoje à Polícia Federal no inquérito que apura um suposto golpe denunciado pelo senador Marcos Duval. Em fevereiro, o parlamentar disse que foi coagido por Bolsonaro a participar de uma trama contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. No entanto, depois, Duval deu uma entrevista dizendo que o ex-presidente teria apenas ouvido, em silêncio, a proposta golpista do então deputado Daniel Silveira. Segundo o senador, a ideia era que ele gravasse uma conversa com Moraes na tentativa de registrar alguma declaração comprometedora para anular as eleições. O depoimento desta quarta-feira está previsto para as 2h da tarde. Bolsonaro vai comparecer acompanhado dos advogados e foi orientado a responder todas as perguntas. Essa será a quarta vez que a Polícia Federal vai ouvir o ex-presidente neste ano. Bolsonaro já foi intimado a prestar esclarecimentos sobre os atos de 8 de janeiro, o caso das joias sauditas e as fraudes com registros de vacinação contra a Covid-19. Ontem, na CPI dos atos de 8 de janeiro, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, optou por ficar em silêncio.
Mas teve os sigilos quebrados pela comissão. Diga aí, André Viana. A CPMI dos atos criminosos aprovou quebras de sigilo e acesso a relatórios de inteligência financeira dos depoentes. Dentre os já convocados que terão sigilos quebrados estão o terrorista George Washington, que planejou um ataque com bomba no aeroporto de Brasília, e o tenente-coronel Mauro Cid, que compareceu à comissão nesta terça-feira. Na ocasião, Cid decidiu não responder às perguntas feitas pelos membros da CPMI, fazendo valer o direito constitucional de não produzir provas contra si. Na sessão, também foram aprovados os requerimentos sobre a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, e do sigilo telefônico e telemático do coronel Jean Lawande, acusado de tramar um golpe de Estado com Mauro Cid. A CPMI só reunirá novamente após o recesso, já no mês de agosto. Ainda não há definições sobre os próximos nomes que irão prestar esclarecimentos. Ontem havia muita expectativa com relação à fala, né, de Mauro Cid. Ele abriu a sessão, ou pelo menos a participação dele nessa sessão, lendo um texto, durou coisa de 10 minutos, e isso deu até uma certa esperança de que ele traria informações importantes para adiantar as investigações da CPI. Porém, passado, né, esse momento das apresentações, ele foi questionado sobre diversos assuntos ao longo da sessão e repetiu sempre a mesma frase e várias vezes. Mais uma vez, em respeito à Vossa Excelência, mas dentro das minhas considerações iniciais do escopo que eu estou sendo investigado, baseado no habeas corpus e na orientação da minha defesa, eu vou permanecer em silêncio. Novamente, em respeito à Vossa Excelência, mas dentro do escopo das investigações que estou submetido, de acordo com a orientação da minha defesa técnica, permanecerei em silêncio. Com todo respeito à Vossa Excelência, mantenha minhas considerações iniciais dentro do escopo dos temas que estou sendo investigado, seguindo novamente a orientação da minha defesa técnica e o habeas corpus, permanecerei em silêncio. Ele permaneceu em silêncio e falando bastante, né? Pois é, a mesma frases coisa longas, né? Vezes. Para dizer permanecerei em silêncio, Exatamente. Né? Acho que é para não deixar a sessão muito curta, né? Para não deixar só os parlamentares falando. Mas olha, Sheila, foi um show de horror, mais uma vez, né? Essa sessão. Pois é, teve confusão na CPMI, teve bate-boca, enfim. Durante esse depoimento, a deputada Érica Hilton, do PSOL, criticou a Abílio Brunini, do PL, por tumultuar a sessão. De fato, é muito difícil toda a sessão o deputado atrapalhar os trabalhos da CPMI, causar tumulto. Eu aconselharia que o deputado procurasse tratar sua carência em outro espaço. Esse espaço é sério, esse espaço é um espaço de trabalho e é incompatível com este espaço que sejamos interrompidas, filmadas, constrangidas, não só pelo deputado Abílio, mas por outros que assim o fazem, enquanto a senadora relatora fazia sua fala, enquanto o deputado Pastor Henrique Vieira assim o fazia. Peço a Vossa Excelência, presidente, que conduza com ordem os trabalhos dessa CPMI para que sejamos respeitadas enquanto fazemos o uso da nossa fala. Contextualizando aqui o que disse a deputada Érica Hilton, que aliás é uma excelente deputada, ela é muito inteligente, ela tem uma linha de raciocínio excepcionalmente clara e ela é muito clara na forma de se comunicar. O que fazia o Abílio Brunini? Ele, ao lado de outros deputados que participavam ali da CPMI, ele fazia questão de filmar todos esses deputados, ele fazia transmissões, né, lives ali enquanto a sessão acontecia, narrava o que essas pessoas falavam com muita ironia, tumultuando a sessão. Ele foi ali para atrapalhar a sessão claramente, ele estava fazendo de tudo para que o andamento ali das investigações, dos depoimentos e a participação dos parlamentares, para que isso fosse travado de alguma maneira. Dava essa sensação, essa impressão de carência mesmo, uma pessoa que faz questão de aparecer, né, o tempo todo, que precisa chamar a atenção das outras pessoas. E foi nesse sentido que a deputada Érica Hilton usou aí o termo carência. E que na cabeça de alguém homofóbico, isso pode tomar um outro sentido, né? Uhum. Na cabeça dessa quinta série torta, porque a gente faz muita brincadeirinha aqui, a gente costuma tumultuar o ambiente, mas sempre no bom sentido, na criatividade, para trazer mais elementos, para enriquecer, né, o nosso ambiente aqui. Não era o caso, não é para tumultuar, e era exatamente o que o Abílio Brunini estava fazendo, né, Sheila? E aí, logo depois dessa fala da deputada Érica Hilton, Abílio Brunini, que já tinha sido acusado ali de homofobia por outros parlamentares também, o presidente da CPMI, Arthur Maia, mandou investigar o caso, inclusive.
homofóbica, quando a companheira estava se manifestando, ele acusou e disse que ela estava oferecendo serviços. Isso é homofobia, é um desrespeito, e eu peço a Vossa Excelência que peça para o deputado se retirar do plenário neste momento. É verdade. Por homofobia. É só O senhor tem prova como é que é? Tem a filmagem? É só devolver, é só pegar a gravação. É verdade. Ele foi homofóbico e ele precisa ser retirado do plenário para garantir o funcionamento da CPI. Santana, é verdade, Arthur, é verdade. Quer dizer que pode mandar ele ir atrás de tirar a carência dele nos outros lugares. Exatamente. Aí isso pode falar. Exatamente. Aí isso pode. Deputado, eu não ouvi, mas outros deputados estão dizendo que ouviram. O deputado Abílio diz que não falou. Então a nossa decisão é a seguinte. Se vários ouviram, presidente. Senhores, a nossa decisão é a seguinte. Nós vamos fazer uma investigação, vendo inclusive as filmagens, porque se Vossa Excelência falou, vai ter a leitura labial e vai ser fácil que isso seja identificado. E obviamente, deputado, que se Vossa Excelência de fato agiu dessa forma, vai ter uma... Ao longo do dia, cortou ali só o finalzinho, mas acho que deu para compreender, né? É uma fala absurda, né, Sheila? Porque eles utilizaram o quê? Essa alegação, né, da deputada Erika Hilton, da carência dele, no momento que ela falava da carência dele, o que respondeu o Abílio Brunini? Você tá o quê? Me oferecendo seus serviços? Fazendo exatamente tudo o que todo o discurso pela diversidade diz para não fazer. Todo o caminho que a nossa sociedade está procurando para buscar a igualdade entre as pessoas, para buscar dar dignidade para pessoas que não escolhem ser de outra forma, de uma forma que não é heterossexual, né? Que tem essa linha considerada padrão e que a gente sabe que não é padrão. As pessoas são diferentes e elas têm todo o direito de ser diferentes. Por que que a homofobia é crime? Porque muita gente morre por ter um outro tipo de pensamento que não esse que é o tal do padrão, né? Não é uma escolha, repetindo. É uma pessoa que é dessa forma. É uma pessoa que é um homossexual, é uma pessoa trans. É uma pessoa que nasce homem, mas que na verdade é uma mulher e tem todo o direito de mudar isso ao longo da vida. Essas pessoas morrem por ser dessa forma. Essas pessoas são sempre jogadas para a marginalidade. Essas pessoas estão sempre destinadas a subemprego e a empregos ligados à exploração sexual. É moral você falar algo como isso numa sessão oficial no Congresso Nacional Brasileiro, reforçar esse estereótipo de que a pessoa trans, ela trabalha necessariamente com a exploração do sexo, sabendo que essas pessoas que trabalham com isso, elas são jogadas para essa vida e não tem outra alternativa. É terrível ouvir algo como isso. E ontem eu estava ouvindo o Reinaldo, aqui o tio Rei não é da coisa, e ele dizia o seguinte, os homofóbicos têm horror à deputada Erika Hilton, que é uma deputada brilhante, que é uma parlamentar brilhante, e que, na verdade, ela acrescenta demais, ela enriquece demais o Congresso Nacional. É ela que dá vergonha para o nosso Congresso Nacional, por ser uma pessoa trans? De jeito nenhum. Nesse caso, Abílio Brunini dá vergonha pra gente. É esse tipo de parlamentar que enche a gente de vergonha, né? E não a Erika Hilton. Porque representa um retrocesso em tudo que a gente avançou. Temos um longo caminho ainda para avançar. Mas o pouco que conseguimos avançar acaba sendo atingido em cheio quando alguém vem com falas homofóbicas, falas preconceituosas e reforça o pensamento de quem entende dessa forma, né? O outro e não respeita o outro. Dá uma indignação, né, Sheila? Quando a gente está acompanhando isso, a gente tem que ter lucidez, tem que acompanhar e sabe que muitas vezes a tática é essa, é para tumultuar. Mas enche a gente de revolta, sabe? A gente trabalha todos os dias por isso, pela diversidade, para que as pessoas sejam tratadas com igualdade. É triste, né? Bom, em outra CPI, a das ONGs, o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, acusou as entidades não governamentais de terem formado um estado paralelo na Amazônia. Segundo o Ministério do Planejamento, mais de 50 delas são ligadas a fundos da floresta e do clima e receberam 600 milhões da União. De acordo com Aldo Rebelo, a região tem hoje 3 estados, um oficial das instituições de governo, outros 2 paralelos, com atuação forte do narcotráfico e também das ONGs.
crime organizado, que é o segundo estado paralelo, e o outro, que é o mais importante, o mais forte, o mais dominador, que é o estado paralelo das ONGs, governando a Amazônia de fato e governando com o auxílio do Estado formal brasileiro. Aldo Rebelo ressaltou que o financiamento estrangeiro das ONGs ameaça a soberania nacional. Essas ONGs, elas são apenas um instrumento. Os interesses que elas representam estão lá fora. Se alguém perguntar se isso não é teoria da conspiração, a história da Amazônia é uma história de conspiração. A Amazônia antes de ser conhecida. Nas próximas sessões, a CPI das ONGs vai ouvir representantes do IBAMA, da FUNAI, do Ministério Público e também das entidades. Eduardo Braga, do MDB, vai ser o relator da reforma tributária no Senado, na volta do recesso. A expectativa é de que essa proposta, já aprovada na Câmara, seja votada no segundo semestre. A gente tem mais de Brasília agora com Márcio Rocha. A tramitação do texto da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária dentro do Senado deve durar ao menos 2 meses, de acordo com a estimativa feita pelo presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco. Segundo ele, é o tempo necessário de maturação de todos os pontos da reforma e do esgotamento da certeza do Senado em relação à pertinência desses pontos. Além disso, já está definido que o senador Eduardo Braga será o relator da PEC, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e precisa ser aprovada por pelo menos 49 senadores em 2 turnos do plenário. O presidente do Senado afirmou que o primeiro semestre foi marcado por um balanço muito positivo da relação governo-congresso, já que foram aprovadas pautas importantes para o Palácio do Planalto. Pacheco afirmou que, como se trata de uma PEC, as mudanças no sistema tributário precisam necessariamente passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Assim, Eduardo Braga será o relator do texto, tanto na CCJ quanto no plenário. Pacheco afirmou ainda que o texto deve ser apenas debatido na Comissão de Assuntos Econômicos, ou seja, ele será apenas discutido, mas não será votado, e negou que o texto será fatiado para acelerar a tramitação. Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos o senso de urgência e de importância e de relevância dessa reforma, e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses, na CCJ e no plenário do Senado. Mais tarde, o relator da proposta, Eduardo Braga, disse que pretende formar uma equipe técnica para definir o impacto financeiro desse novo modelo tributário. Nós queremos poder quantificar esse modelo e verificar os impactos que esse modelo que foi colocado de pé efetivamente estão indicando. Eu não vejo espaço para aumento de carga tributária no país. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Senado terá como papel deixar o texto da reforma mais redondo. Eu entendo que o Senado tem um papel, talvez, de dar uma limada no texto, sabe? Dar uma limada significa justamente isso, deixar ele mais redondo, deixar ele mais leve, com menos exceções, porque aí fica um texto limpo, um texto cristalino, que não dá problema de judicialização no futuro. Eu entendo que é uma oportunidade que o Senado tem. Até porque o texto da Câmara, ele incorporou 60% da PEC 110 do Senado. Então, aquela preocupação que os senadores tinham de deixar uma marca, a marca já está dada. Então eu penso que tem um trabalho aí a ser feito de aparar o texto e deixar ele mais redondinho. A aprovação do mercado financeiro à política econômica do governo Lula cresce 37 pontos em 2 meses. É a informação da mais recente pesquisa Genial Quest, divulgada hoje. Em maio, 10% dos entrevistados acreditavam que a condução da economia brasileira estava no caminho certo. Agora, são 47%. Outros 53% avaliam que está na direção errada. A mesma pesquisa aponta que a avaliação ao trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cresceu 39 pontos, passou de 26% para 65% agora. Sobre a expectativa para a economia nos próximos 12 meses, 53% acreditavam que vai melhorar, 26% que vai ficar do mesmo jeito. Para 100% do mercado, a taxa de juros vai cair ainda neste ano. Aê. Genial Quest ouviu 94 gestores, economistas, analistas
e tomadores de decisão, um dos maiores fundos de investimento de São Paulo e Rio de Janeiro, entre os dias 6 e 10 de julho. Bem, até a votação da reforma tributária no Senado, o governo Lula vai continuar negociando cargos e ministérios para ampliar a base no Congresso. União Brasil, que terá Celso Sabino no turismo, quer ainda a presidência dos Correios e da Embratur, hoje sob comando de Marcelo Freixo, do PT. Formado por legendas como PP e Republicanos, o Centrão, por sua vez, pleiteia pelo menos 2 ministérios, do Esporte, chefiado por Ana Moser, e do Desenvolvimento Social, controlado por Wellington Dias. O martelo, no entanto, ainda não foi batido e ontem Ana Moser negou que tenha discutido esse assunto com Lula. Não entrou na nossa pauta, porque não teve nenhuma indicação nesse sentido, porque, segundo ele, está me dando bastante trabalho, que vai demorar algum tempo para eu cumprir esse trabalho. Então, esse é o espírito. Lula também já teria dado aval para que o grupo ocupe cargos de primeiro escalão na Caixa, presidida por Rita Serrano, e na FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. 3 anos após a aprovação do marco legal do saneamento, pelo menos 33 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada e mais de 90 milhões não contam com rede de esgoto. Segundo o Instituto Trata Brasil, o país precisaria mais do que dobrar os investimentos para cumprir a meta de universalizar os serviços até 2033. Mais informações com a Roberta Russo. A regulamentação do marco legal do saneamento básico completa hoje 3 anos no país, em meio a incertezas e evolução a passos lentos. Uma pesquisa do Trata Brasil conclui que há avanços nos processos envolvendo as empresas privadas que aumentaram a competitividade no setor. É o que acredita o economista que também faz parte do estudo e ex-presidente da Sabesp, Gessner Oliveira. Pela primeira vez, houve uma percepção de que realmente você pode ter um ambiente competitivo, né? Porque antes, realmente com as empresas estaduais, as empresas públicas, elas tinham uma reserva de mercado. E com o novo marco, você tem uma competição pelo mercado, que você não pode prestar o serviço sem ter uma competição por esse mercado, sem ter uma licitação. Importante esse estudo, né? E ele é bem amplo, então quem tiver interesse pelo assunto, acho que vale a pena dar uma olhada em vários indicadores que ali são apontados. Importante frisar, praticamente metade da população brasileira ainda não tem acesso à rede de esgoto. Isso é muito representativo. Quando a gente se debruça sobre esses números aqui, a gente observa um aprofundamento de desigualdades muito importante. Quando você olha para o Sudeste, para o Sul do país, em relação ao que acontece no Norte e em parte do Nordeste também. As desigualdades nessa área também são muito, muito grandes. Esse é um dos aspectos. O segundo aspecto é o que diz respeito aos problemas de saúde. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando diretamente de saúde pública. É uma questão de saúde pública. A gente está falando de 15 mil pessoas que morrem por ano por ausência de saneamento básico nas suas cidades. Isso dados estimados de mortes provocadas. Imagina, você está falando morreu de quê? Morreu de falta de esgoto. Morreu de Brasil, né? Tem um outro aspecto, além da saúde pública, além do aprofundamento de desigualdades, que é o econômico, que conversa com esses dois diretamente. A gente está falando de perdas bilionárias ao longo de décadas, porque tem uma sobrecarga no SUS, e aí todos nós pagamos pelo SUS, todos nós participamos daquilo que o SUS oferece para a população brasileira. A gente está falando de gente que não vai trabalhar, de perda de mão de obra. Então, para quem tem dificuldade, às vezes, de olhar para a pessoa individualmente, para cidadania, para a ausência de direitos básicos dessas pessoas, para a qualidade de vida dessas pessoas, que ao menos olhem para os impactos econômicos, porque por isso todos nós pagamos. São impressionantes alguns números aqui, a Roberta já trouxe alguns deles, mas primeiro, quando a gente fala da desigualdade entre regiões, é um dado alarmante, diferença de 340% no indicador de tratamento de esgoto entre os 20 municípios mais bem posicionados em relação aos 20 piores. A gente está falando que o primeiro grupo, dos 20 melhores, tem uma cobertura de 80% de saneamento básico e o grupo dos piores,
tem 18% da sua população com acesso a esse tipo de serviço. Veja só a diferença. Tem outros dados aqui importantes. A gente está falando de 230 mil internações por doenças chamadas de veiculação hídrica. Doença de veiculação hídrica, que tem a ver com doença que as pessoas pegam porque não tem acesso à água potável, porque não tem acesso a uma rede de esgoto tratado. Isso resultou, como eu disse, ao longo de um ano, 15 mil mortes no Brasil. Custo de internações, a gente está falando de mais de 90 milhões de reais. São números tão trágicos, assim, quando a gente fala dos efeitos da falta de saneamento básico. Esse dado é antigo, né? Se a gente investe R$1 em saneamento básico, isso volta para a economia em R$4, né? Se a gente consegue promover uma qualidade de vida melhor, direito básico para as pessoas. Cuiabá foi o município que apresentou maior variação positiva, então destaca-se positivamente, uma melhora consistente em praticamente todas as dimensões desse ranking, e BH foi o município que teve uma piora nesse ranking também em relação a esses aspectos levantados no ranking, né? A cada um dos pontos levantados nesse ranking. Como eu disse, são muitos números importantes aqui, vale a pena dar uma olhada em todos eles, vale a pena você buscar como está aí o seu município classificado, o seu estado também, mas é curioso porque a gente costuma dizer obra de saneamento não dá voto, né? É uma obra que não aparece, é obra de esgoto. Porque não deveria, né? Não deveria. Se um político, seja prefeito, governador, presidente, olhar para além de 4 anos, né? Se tiver alguma pretensão na política, o resultado está aqui. Você melhora a economia das cidades, melhorando a qualidade de vida da população, faz a economia girar e melhora tudo, minha gente. Melhora a saúde, melhora a economia. Então, investimento fundamental e que, infelizmente, em alguns municípios a gente não vê acontecer. A gente vê uma piora em alguns deles. Então, vamos ficar de olho aí nesse ranking. É fácil acessar. Você coloca Instituto Trata Brasil no Google e aí já consegue dar uma olhada em todos esses números. A primeira deflação registrada no Brasil em 2023 aponta um cenário favorável para a queda da taxa básica de juros a partir de agosto. Em junho, segundo o IBGE, o IPCA, que é a inflação oficial, recuou 0,08%, puxado principalmente pela redução no preço dos alimentos. Quem acompanhava a nossa programação ontem cedo, né, Sheila, ouviu a Juliana Rosa trazendo esse destaque para a gente ali, pouquinho depois das 9 horas da manhã, logo que saiu esse indicador. Bom, o economista André Braz, da Fundação Getúlio Vargas, fala um pouco sobre esses números que foram divulgados. E a gente sabe o quanto as proteínas pesam no orçamento familiar, né? Quanto comprar carne, né, no dia a dia pesa. Então, se isso já aconteceu, começa a acontecer agora e a gente entende que há fôlego para isso continuar por mais alguns meses, essa descompressão da inflação vai ser muito bem-vinda porque ela vai ser percebida primeiro pelas famílias que são mais vítimas do processo inflacionário, né, que são as famílias de baixa renda que comprometem muito, né, do seu salário com a compra de alimentos. Esse é um processo que nos anima um pouco, eu acho que isso a autoridade monetária vai considerar em agosto. Ontem na live semanal batizada de Conversa com o Presidente. Tem que ter trilha, né? Tem que ter, não, a gente, quem tem 40 a mais lembra disso, inevitavelmente, que era, né, aquele quadro do SBT. Como é que chamava mesmo? Era tipo Conversa com o Presidente, era Semana do Presidente. Semana do Presidente, O Presidente, e era o Lombardi, né, narrando a Semana do Presidente. Bom, essa live é outra. Lula voltou a fazer críticas ao presidente do Banco Central, Campos Neto. Ele chamou de teimoso e tinhoso. Para o presidente da República, não há mais motivos para manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Você percebe que as pessoas que estavam pessimistas estão vendo o dólar cair, estão vendo a economia crescer, estão vendo sinais de que o salário vai crescer, estão vendo sinais de que o emprego vai crescer. Ou seja, as pessoas estão ficando mais otimistas, sabe? As pessoas estão ficando mais otimistas, a inflação está caindo e logo vai começar a baixar a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso, sabe? É tinhoso, mas não tem mais explicação. Então nós temos que ter muita tranquilidade, porque a gente não pode fazer mágica em economia. Tem um jogo que você tem que jogar,
Você tem que esperar tranquilizar certas coisas. a expectativa do povo trabalhador, você tem que ver a expectativa do mercado, a expectativa do varejista, a expectativa do empresário, mas, sobretudo, a gente tem que estar com o olho naquelas pessoas mais necessitadas, aquelas que efetivamente precisam do Estado. Com o resultado de junho, em 12 meses, o IPCA acumula alta de 3,16%, abaixo da meta do governo de 3,25% para 2023. E o número de brasileiros endividados voltou a bater recorde no Brasil. Em junho, 78,5% das famílias brasileiras tinham débitos acumulados. 29% estão inadimplentes, segundo a Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços. Entre os consumidores com dívidas em atraso, 4 em cada 10 dizem não ter como arcar com os compromissos. A torcedora palmeirense morta após ser atingida por uma garrafa no entorno do Allianz Parque, enterrada na Grande São Paulo. Apontado como autor do crime, Leonardo Felipe Xavier Santiago continua preso. Foi indiciado por homicídio culposo quando há intenção de matar. E a gente tem mais... Doloso, né? O doloso. Obrigada, homicídio doloso. Né? Não está escrito doloso aqui, veio um culposo, não sei de onde. Quando há intenção de matar. A Isabela Mota está aqui no nosso estúdio e vai trazer as informações pra gente. Isa, bom dia. Bom dia, Carlinha. A Polícia Civil investiga 10 pessoas que podem ter atirado garrafas de vidro durante a confusão no entorno do Allianz Parque no último sábado, antes da partida entre Palmeiras e Flamengo. No tumulto, Gabriela Nelly Martiano, de 23 anos, acabou sendo atingida no pescoço por estilhaços e morreu 2 dias depois na Santa Casa de São Paulo. O torcedor flamenguista Leonardo Felipe Xavier Santiago está preso preventivamente por suspeita de ter sido quem jogou a garrafa que acabou ferindo a jovem. Gabriela foi velada e enterrada ontem no cemitério memorial Parque Paulista, em Embu das Artes. Os investigadores também buscam novas imagens de câmera de vigilância para esclarecer o caso. Bom, a gente está acompanhando aí na live algumas imagens do velório. Claro, né? Muitos torcedores do Palmeiras com sinalizadores caminhando ali, né? Pelas vias de dentro do cemitério. Teve muitas homenagens. Inclusive a família, né, Isa, conversou com a imprensa. Ontem nós falávamos aqui nesse horário sobre a dificuldade para se fazer uma cobertura como essa, de um caso de grande repercussão, e jornalistas, eles têm necessariamente de seguir, né, até esses locais, seguir por velório, por enterro, para acompanhar as informações. E ontem, muito gentilmente, né, os parentes, os familiares conversaram com a imprensa e defenderam por muitas vezes que medidas sejam adotadas para evitar que novas mortes como essa aconteçam, né? Inclusive a mãe conversou com a imprensa, né, Isa? A mãe dela conversou com jornalistas que estavam presentes no enterro da Gabriela e falou sobre a falta inevitável que a filha vai fazer para sempre. A gente está sofrendo muito, mas eu tenho certeza que ela está do nosso lado aqui, cuidando de cada coração. Eu sei que eu vou chorar muito. Eu vou chorar muito, porque eu não vou ter o sorriso dela de manhã mais comigo, tomando café da manhã. Mas eu vou ter o sorriso dela nas fotos, na minha lembrança. Então agora a busca da polícia são por novas imagens. As imagens que a polícia já tem acesso consegue identificar exatamente o momento que a Gabriela é atingida pelo estilhaço da garrafa, mas não tem a outra visão do campo, né, de quem a pessoa arremessando a garrafa. A gente consegue ver garrafas voando, mas o outro campo não dá para ser identificado. Então a busca agora dos investigadores são por novas imagens que possam esclarecer melhor o caso e trazer mais detalhes para a investigação. Até porque outras pessoas estavam ali e é possível, por essas imagens, não de forma muito nítida, mas é possível observar outras pessoas arremessando também objetos, né? E me chamou muita atenção, viu, Sheila e Isabela? Né, logo que isso aconteceu, logo depois da confirmação da morte da Gabriela, a polícia vem com muita certeza da identificação da pessoa que havia atirado essa garrafa. Não vem com a divulgação do nome, né? Isso demorou um tempo, houve uma certa pressão para que esse nome fosse divulgado. O delegado responsável pela investigação diz: ele admitiu ter jogado a garrafa. No momento do depoimento,
O que essa pessoa, né, esse torcedor, o Leonardo Felipe Xavier Santiago, diz que ele admite ter jogado gelo, né, contra os torcedores do Palmeiras. Então essa investigação, ela precisa de novos capítulos, ela precisa de mais elementos para ser concluída, isso sem dúvida. Obrigada, viu, Isa? Agora é impressionante, né, a lucidez no momento de tanta dor da mãe da Gabriela, do avô dela, que a gente ouviu ontem, né, falando aqui, num discurso importante e que a gente não pode tratar como um discurso desgastado de tanto que a gente faz, porque a gente tende a insistir nele, que é um discurso contra a violência no entorno de estádios de futebol ou dentro dos estádios de futebol. Violência quando a gente fala de torcedores que deveriam estar se divertindo, que deveriam fazer do futebol entretenimento, que é, no final das contas, o que ele é. A gente hoje está num campo em que isso virou ódio puro, que virou uma selvageria, que é eliminar o outro. É nesse nível que a gente está. É nesse subterrâneo que a gente está. Selvagem, de eliminar o outro de quem você discorda, né? E discorda numa paixão, que é um time de futebol. Então, que bom seria se a gente não tivesse de repetir esse discurso. Mas, infelizmente, a gente tem e tem de fazer de novo e de novo, porque alguma coisa precisa acontecer para que a gente pare de contabilizar mortes derivadas de entretenimento. Bom, ainda em São Paulo, a Polícia Civil investiga como uma tentativa de roubo, dano e resistência. Investiga, na verdade, como, com essas tipificações, né, o ataque de viciados em crack a 6 ônibus na região da Cracolândia. Até então a gente não tinha isso, né, Sheila, os nossos ouvintes. Havia essas pessoas que ficavam ali nessas regiões, usando drogas, eventualmente atacando pessoas que passavam por ali, mais ônibus sendo parados, depredados e arrastões sendo feitos contra esses passageiros e motoristas. Isso até então era inédito. Os coletivos foram depredados ontem à tarde e parte dos dependentes químicos chegou a entrar em confronto com a Polícia Militar. Lucas Josino está por aqui para trazer as informações, as atualizações dessa manhã. A gente fica assustado, a gente já tinha visto imagens terríveis do centro da cidade, mas até então isso não tinha, né, Lucas Josino? Bom dia. Não, você está totalmente certa, viu, Carla? Não tinha mesmo, e ontem foi um dia muito difícil na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Bom dia para você, para Sheila, bom dia para todos. Foi um dia muito complicado, uma tensão, insegurança por quem passava pela região. Por volta da 1 da tarde, começou uma operação da Polícia Militar para tirar os dependentes químicos, o fluxo, como é chamado a concentração deles, de uma rua estreita, que é a General Nébias, que fica ali próxima a Duque de Caxias, uma rua, uma avenida importantíssima do centro de São Paulo. Nessa operação, houve uma confusão, houve confronto entre os policiais e os dependentes químicos, que atiraram pedras, garrafas nos policiais, que revidaram com bombas de efeito moral. Aí os dependentes químicos saíram de lá e foram para 2 pontos, Avenida Rio Branco e Avenida São João. 2 outras avenidas importantíssimas com muita movimentação de carros, de pessoas aqui em São Paulo, no coração da cidade. E aí eles começaram a depredar ônibus, quebraram pontos de ônibus, os vidros dos coletivos, 6 ônibus foram atacados pelos dependentes químicos que também saquearam algumas lojas. Foi uma confusão danada, um corre-corre para lá e para cá, loja fechando a porta, comércio sendo invadido, morador que não saía de casa, trabalhadores que também ficaram presos nas lojas, polícia atacando bomba, fumaça, correria para lá e para cá, gente sendo roubada, gente sendo furtada. Foi uma confusão muito, muito grande que durou algumas horas no centro. Por volta das 5h30, Carla, a situação foi um pouco normalizada, mas ainda passou por uma certa tensão durante a noite. Agora há pouco, eu passei por lá, passei ali pelas ruas, pela Avenida Rio Branco, pela Santa Efigênia. Há uma concentração muito grande de dependentes químicos, há um policiamento reforçado com a PM, com a Guarda Civil Metropolitana, mas ainda há uma tensão muito grande no ar. Tem uma insegurança, percebi que as pessoas que estão indo para o trabalho estão inseguras, tem essa tensão também dos dependentes químicos que estão olhando de um lado para o outro. Pode ser que tenha uma outra operação ainda na manhã de hoje da polícia e da GCM. Há uma tensão muito grande, assim como foi durante a noite. Essa tensão permanece nessa região da Cracolândia hoje cedo, porque ontem foi um dia muito, mas muito difícil mesmo por lá pela primeira vez. Fazia tempo que a gente não via isso, Carla. Foi muito bem você ter destacado. Eles
atingiram e atacaram ônibus públicos, os coletivos, que levam várias pessoas. E foram 6, não foi um só. 6 que tiveram os vidros quebrados, além dos pontos de ônibus também. Ainda há essa tensão no ar hoje cedo na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Obrigada, Lucas. Mas deve ser ilusão de ótica nossa, né? Porque os números dizem que o quê? Que tá tudo bem, que as coisas estão melhorando, né? Que as autoridades estão trabalhando, que as ações são muitas, então essas imagens aí, elas devem ser ilusão de ótica. É o discurso do prefeito Ricardo Nunes, né? Ele que defende que os números mostram uma melhora substancial no centro de São Paulo. Então, o que a gente vê deve ser uma ilusão mesmo, né? A gente vai tratar mais disso ainda na programação local para São Paulo. Vamos falar rapidinho aqui, ainda dá tempo, de futebol dentro de campo e fora de campo. O Corinthians venceu e o América Mineiro perdeu nos playoffs da Copa Sul-Americana. No Chile, o Coelho foi derrotado por 2-1 pelo Colo-Colo. E em casa, o Timão venceu o Universitário por 1-0. Só que aconteceu de novo. No fim do jogo, na Neoquímica Arena, o preparador físico do Universitário foi detido, acusado de racismo. Quem tem os detalhes é o Maurício Ferreira. O preparador físico do Universitário do Peru é detido por racismo na Neoquímica Arena após a vitória do Corinthians por 1-0 no jogo de ida do play-off da Copa Sul-Americana. O uruguaio Sebastián Avelino foi acusado por torcedores de ter feito gestos em direção à torcida alvinegra do Timão presente na Neoquímica Arena. Ele foi levado para prestar depoimento no posto policial dentro do estádio e depois também encaminhado a um distrito policial para mais esclarecimentos. Na entrevista coletiva, o técnico Jorge Fossati, do Universitário, disse que houve uma confusão com os gestos do preparador, já que estavam cuspindo na comissão técnica do time peruano. Segundo a Polícia Civil, o preparador físico do Universitário, esse cara aí, vai passar por uma audiência de custódia logo mais às 10 horas da manhã no Fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Aqui não pode, não. Aqui não pode. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco. Está na hora de criar novos caminhos. Está na hora de um S-Way. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton. Bom dia. Bom dia para Sheila Magalhães, nossa primeira-ministra, Golda Meir, entendeu? Né? De Israel. E também um abraço para nossa Carla Bigato. E ontem nós tivemos futebol, né? Na terça-feira, hoje, quarta-feira, mais futebol. O Barcelona, exatamente do Equador, recebeu o Estudiantes de La Plata da Argentina e venceu por 2-1 no Monumental de Guayaquil. O Estudiantes não é bobo, não. Um dos grandes times da história da Argentina, viu? E o Colo-Colo em casa bateu de virada ao América Mineiro por 2-1 no Estádio Monumental Davi Arellano. Mas olha, bom mesmo ontem foi o Renato Augusto, né? Do meu querido e amado Corinthians, porque eu já estava contando com empate de 0-0. Mas o que aconteceu? Ele entrou e meteu bola para a rede. Corinthians 1, Universitário do Peru 0. Meio cascarça na mão, mas ganhou. É isso aí. E vamos ter hoje o Patronato perdendo em casa para o Super Botafogo por 2-0. O Independiente de Medellín vai receber o São Lourenço de Almagro. Esse jogo não precisa nem ter. Vai ser 1-1. E o Sporting Cristal do Peru recebe o Emelec. Olha, o Sporting Cristal vence por 2-0. Grande abraço para vocês e até amanhã.